Olá, tudo bem? Estamos de volta para mais um vídeo de alquimia astrológica e no vídeo dessa semana nós vamos falar dessa lua minguante que acontece no signo de Peixes, depois dessa turbulenta lua cheia, que eu vou falar um pouquinho sobre ela também, e a entrada do Marte no signo de Virgem e a entrada do Sol no signo de Câncer. Se você quiser entender tudo isso para melhor aplicar aí na sua vida, fica comigo até o final desse vídeo. Se você está chegando agora no canal, deixa eu me apresentar. Meu nome é Yara Portes, eu sou diretora aqui do Instituto Dharma, astróloga com especialização em astrologia kármica e esotérica, taróloga e professora de yoga e meditação. Seja muito bem-vindo aqui no canal. Se ainda não é inscrito, considere se inscrever e ative o sininho para receber as notificações. Caso você queira estudar astrologia, tarô, cursos de autodomínio, nós temos os cursos aqui no Instituto, tanto no formato presencial, na nossa sede aqui em Copacabana, no Rio de Janeiro, como também na telinha do Google Meet para você estudar de onde você estiver, interagindo comigo, com a turma em tempo real, ou então na plataforma Hotmart para você estudar aí no seu tempo livre. Inclusive, nós vamos iniciar novas turmas de astrologia e tarô no formato presencial, como também online presencial, para você entrar aí por videoconferência de onde você estiver. E nesse formato as aulas acontecem uma vez por semana, com duração de 1h30 de aula. Vou deixar o link aqui na descrição para você se informar melhor. Mas corre, porque as vagas estão se encerrando. Então, daqui a pouquinho a gente vai fechar essas inscrições. E, gente, antes da gente entrar no conteúdo, eu quero me desculpar com vocês pela semana passada, que eu não entreguei o vídeo de alquimia astrológica, fiquei em débito aqui com vocês. Por quê? Porque nós tivemos um problema no nosso computador, na placa-mãe. Então, enfim, foi um tumulto aqui essa semana, essa lua cheia aí passou, chegou chegando aqui pra gente também. E muitas mudanças, né? Nós tivemos que comprar um outro computador, enfim. E eu não pude, eu fiquei com muito trabalho atrasado. Inclusive, nós perdemos toda aquela edição também do vídeo de alquimia astrológica da semana passada. Por isso que realmente não deu tempo de subir aqui na plataforma. Mas hoje eu vou me redimir aqui com vocês, trazendo um pouquinho daquilo que eu havia falado na semana passada, até porque é muito importante nós entendermos o que aconteceu, para também saber aplicar essas energias que estão em voga agora. Então eu quero trazer alguns elementos importantes daquela lua cheia, para que vocês possam entender e aplicar melhor essa lua minguante em Peixes, que vai acontecer agora no dia 18. Então, deixa eu pegar aqui por um aspecto cronológico. Vamos começar lá do dia 11/6, quando iniciou a lua cheia em Sagitário, que aconteceu no grau 20. Então, vamos lá. A lua cheia já representa o apogeu lunar, é o clímax, é quando todos aqueles assuntos que você vem desenvolvendo alcançam o seu clímax. E Sagitário já é um signo que fala de expansão, que fala de crescimento. Então, ou seja, as coisas podem acontecer numa lua cheia em Sagitário de uma forma muito grandiosa, às vezes de uma forma até exagerada, sabe? Você se programou para uma coisa, sai uma coisa muito maior. E existe aqui um acréscimo da quadratura que aconteceu também entre os dias 10 e 20 de junho, que foi a quadratura de Marte com Urano, que sempre traz coisas inovadoras. E de uma hora para outra as coisas mudam radicalmente. Então, muitas surpresas sim aconteceram aí nesse apogeu lunar. Agora, de certa forma, Sagitário é um signo de expansão, é um signo de crescimento. E por mais que tenha sido desafiadora a experiência que você viveu nessa lua cheia, entenda que foi algo para te colocar para frente, para te libertar de determinados processos, né? A energia de Sagitário é uma energia grandiosa. Então, se você está restrito num pequeno círculo, numa bolha, né? Ela fura essa bolha e te coloca numa proporção um pouco maior, trazendo situações mais grandiosas, né? Posso dar um exemplo daqui, né, que aconteceu com a gente aqui no Instituto Dharma com esse problema aqui que a gente teve no computador, porque o nosso computador já estava obsoleto mesmo para todo o serviço de edição que nós fazemos. De certa forma, aquilo dali estava engessando o nosso trabalho e a gente não estava nem percebendo. Quando nós trocamos o computador, aconteceu todo aquele problema
e nós compramos um outro muito melhor, com um desempenho muito maior, como que o nosso trabalho ficou facilitado. Então, claro, por uma semana foi um caos aqui no trabalho, foi, mas por outro lado, otimizou bastante outras coisas. Então, é sempre importante observar, colocar o foco naquilo que está sendo aprimorado e não no transtorno que foi a mudança. Percebe? Então, eu estou dando o nosso exemplo aqui, mas para você aplicar dentro daquilo que você está vivenciando aí na sua vida. Sempre olhar o lado mais positivo. Sagitário é um signo de positividade. Ele sempre mexe ali o tabuleiro do jogo, mas para poder otimizar algo na sua vida, para que você possa expandir melhor, mais leve, com mais fluência. Então, observa por esse prisma. E Sagitário também fala de questões internacionais, fala de estrangeiro, de tudo aquilo que está para além da sua cultura. E muitas pessoas vêm me perguntando, como eu não liberei o vídeo, né, na semana passada, muitas pessoas vêm me perguntando se essa incursão de Israel sobre o Irã se tem a ver com essa lua cheia. E, gente, com certeza tem. Tá? Porque muitas vezes essa energia de Sagitário fala de uma interferência de um país em outro, para gerar ou uma justiça ou uma libertação, seja lá o que for. E provavelmente vocês estão acompanhando todo esse processo e realmente é bem complicado, porque foi descoberto que o Irã estava enriquecendo urânio, né, para além daquilo que seria para um uso bélico e estava colocando em risco a outros países, principalmente Israel, com uma bomba atômica, né? E nós precisamos entender que o Irã, ele já foi um país democrático, mas desde 1979 para cá, não é mais, né? Então, o regime dos ayatolás, que é um grupo terrorista, a gente não pode ficar falando determinadas palavras aqui no YouTube, mas é exatamente isso, e que controla todo aquele Oriente Médio, inclusive financia outros grupos iguais ali, né? Seria uma temeridade ter uma bomba atômica num país com aquela direção, justamente que com o objetivo de atacar um outro país, de exterminar um outro país. Então, nós podemos entender essa ação de Israel contra determinados pontos estratégicos ali do Irã como um processo mesmo, primeiro, de autoproteção do próprio povo de Israel, já que isso com certeza seria usado ali contra eles, porque esse é o objetivo e não é um objetivo oculto, é um objetivo escancarado, bem ali aos moldes de Júpiter, né? Bem fogo mesmo. Então isso não é novidade para ninguém. Como também uma coisa interessante que aconteceu e que tem muito a ver com essa lua cheia é que a partir do momento em que Israel lança os mísseis para destruir aqueles pontos de pesquisa, o que acontece? O que a gente está vendo? A população do Irã vendo nisso uma possibilidade de queda desse regime, porque o povo iraniano é um povo maravilhoso e se sente muito oprimido dentro daquele regime e, poxa, é um regime totalitário, né? Então, agora, a gente vê isso na mídia, né? Os iranianos observando isso como uma possibilidade de libertação desse regime opressor. Isso tem muito a ver com a energia de Sagitário, que apesar de trazer uma coisa muito, muito forte, às vezes até exagerada, traz libertação. E claro, foi uma coisa que aconteceu de uma hora para outra, muito rápido, em cima dessa quadratura Marte com Urano. Observa como tudo casa? Então, é exatamente isso, né, gente? Assim como é em cima, é embaixo, assim na Terra como no céu. Então, os astros vão ali mostrando determinados caminhos e essas energias, claro, vão se refletindo aqui na Terra. Bom, mas agora, no dia 18 de junho, a Lua entrou na sua fase minguante no signo de Peixes. Então, a lua minguante já é uma lua que nos convida a uma introspecção para que nós possamos analisar todas essas experiências vivenciadas ao longo da fase lunar, para extrair essas experiências e entrar aí de uma forma mais leve no próximo ciclo, né?
E acontece justamente no signo de Peixes, que é um signo que exalta e muito a espiritualidade. Então, esse é um momento realmente muito introspectivo. Depois que tudo isso aconteceu, essa explosão toda aconteceu ali na lua cheia em Sagitário, é a hora de entrar um pouquinho mais aqui para o nosso santuário interno, né? E nos conectar, cuidar dessa energia psíquica, cuidar um pouco da nossa espiritualidade, meditar muito, refletir sobre todos os acontecimentos, passar tudo isso a limpo para que você possa entrar na próxima lunação de uma forma muito mais harmônica e mais equilibrada, sem pendências dessa lunação anterior, que foi bastante chacoalhante. Agora, gente, antes de nós seguirmos, se você está curtindo esse vídeo, deixa seu coraçãozinho aí para mim, é muito importante para o canal, ajuda o nosso canal a crescer e compartilhe esse vídeo para todas as pessoas que você sabe que gostam desse conteúdo e que podem se inspirar aí também, pegar algumas dicas aí para a semana através desse conteúdo. E deixa seus comentários, o que você está achando aqui desse conteúdo. O vídeo da semana passada fez falta para você? Deixa aqui para mim nos comentários. E agora eu quero falar sobre a entrada de Marte no signo de Virgem, que aconteceu no dia 17 de junho e vai ficar até o dia 5 de agosto. Bom, Marte é o planeta que fala da ação, da nossa iniciativa, abertura de caminhos, e quando ele entra no signo de Virgem, que é um signo de terra, um signo extremamente criterioso, que busca o autoaperfeiçoamento detalhista, que quer entregar algo que seja muito organizado, muito disciplinado. A organização tem a ver com o signo de Virgem. Então, quando Marte entra em Virgem, ele quer agir de uma forma metódica, organizada, disciplinada. Sabe aquele momento organizer que você começa a organizar tudo? É exatamente isso. Como também é muito positivo para você limpar, aparar as arestas da maneira como você vem agindo, como você vem abrindo caminhos. Então, aperfeiçoar o seu modus operandi, a maneira como você atua, a maneira como você age, o seu comportamento. Esse é um ótimo momento para a gente pegar esse lado crítico de Virgem e jogar para a nossa forma de agir, porque é muito fácil você apontar o dedo e criticar como que o outro está agindo. Mas e você mesmo? Né? É muito importante trazer esse olhar de Virgem, que é extremamente crítico, e aqui eu estou colocando a crítica positiva no sentido de autoaperfeiçoamento. Muitas vezes não precisa que o outro chegue para você e te critique para você corrigir. Né? Muitas vezes, se você traz esse olhar, essa autoanálise, você mesmo consegue identificar onde você está errando, onde você pode aperfeiçoar e conseguir ter uma abertura de caminhos, uma atitude muito mais positiva e com mais sucesso também lá na frente. Então, esse aperfeiçoamento é pedido aqui. Virgem é um signo de trabalho, portanto, Marte em Virgem, essa força empreendedora do Marte se volta para o trabalho, para organizar as questões profissionais. Então, se você está pensando em empreender ou começar um novo projeto, pensar em colocar algo novo, porque Marte, ele fala de algo novo, de um novo caminho, né? Ainda que seja dentro de um trabalho que você já realiza, mas implementar algo novo, começar alguma coisa ali, esse período é excelente para isso. Agora, claro, desde que você faça de uma forma muito organizada, muito criteriosa, muito disciplinada, prestando muita atenção nos detalhes. O que vai te levar ao sucesso nesse período é a atenção aos detalhes. Agora, é claro que tem que tomar um certo cuidado também para você não ficar engessada naqueles detalhes, porque o lado negativo de Virgem é quando você quer aperfeiçoar o máximo e nunca tá bom. E aí você também nunca entrega aquilo que você precisa entregar. Então, muito cuidado, porque o feito, muitas vezes, é melhor do que o perfeito. E você pode ir aperfeiçoando depois que você entregou também. Então, muito cuidado para não engessar, não deixar de entregar alguma coisa por um perfeccionismo exagerado. Uma outra coisa muito importante em cima desse Marte em Virgem é que Virgem é o signo que rege a humildade. Antes dele vem Leão. E é em Leão que você descobre todo o seu potencial, os seus talentos, as suas virtudes, as suas qualidades, toda a sua potência. Só que, se não vem nenhum signo depois que fala sobre humildade, você pode se envaidecer muito nesse lugar, né? Então, o Marte em Virgem, sim, ele abre caminhos através da humildade.
E aqui eu não estou falando de uma postura de subserviência, tá? De complexo de inferioridade, nada disso, de ser capacho dos outros, não é sobre isso. Mas sim uma postura firme, autêntica, empoderada, que Marte é empoderado, né? Mas com humildade. Então, tudo aquilo que você faz com humildade nesse período, com o sentimento de serviço, de querer ajudar, de auxílio, né? Virgem é um signo de auxílio, vai ser muito bem-vindo aqui, com certeza. É fazer algo com espírito de aprendiz. Com certeza você vai se beneficiar muito disso daí, principalmente nesse período de Marte em Virgem. E para encerrar, nós vamos falar agora da entrada do Sol no signo de Câncer, que acontece no dia 21 de junho e vai ficar nesse signo até o dia 21 de julho. Lembrando que a entrada do Sol no signo de Câncer marca o início do inverno aqui no hemisfério sul e o início do verão no hemisfério norte. Então, importantíssimo, mudança de estação, né? Bom, e o Sol, como nós sabemos, esse grande luminar, ele vai começar a jogar luz sobre os assuntos cancerianos. Câncer é o primeiro signo de água, portanto traz muita intuição e muita emoção, muito sentimento. A energia canceriana é toda simbiótica, ela é toda emocional. Então, o Sol entrando aqui e o Sol representando o sucesso, isso significa que para você conseguir ter sucesso nesse período, e quando eu falo sucesso, gente, não é só sobre questões, conquistas sociais, e aí no mundo não, é realização pessoal também, tá? Então, para você conseguir ter mais sucesso nesse período, é muito importante você se conectar com a sua intuição. Câncer é muito intuitivo, né? Então, sair um pouco desse lado muito puramente racional, lógico, que tudo tem que ter uma explicação objetiva, e começar a se conectar com essas questões internas mais profundas suas, porque muitas verdades vêm ali de dentro e nós não sabemos escutar, né? Então, se você tem uma vida interior rica, onde você tem a prática da meditação, da harmonização interior, do recolhimento para esse fim, sim, você tem esse canal de comunicação muito interessante com o seu interior. Mas se não, fica aquela vozinha ali falando, e você não dá muito ouvido, né? Agora, nessa temporada canceriana, é importante sim se conectar com a sua intuição, como também colocar mais emoção naquilo que você faz. Câncer é o signo da grande mãe, né? Se nós pudéssemos representar a energia de Câncer na figura humana, seria a mãe segurando um bebê, cuidando do seu bebê, ou uma mulher grávida, uma mulher gestando, também é bem comum aqui para o signo de Câncer. Então mostra todo esse cuidado, esse amparo, esse amor, esse acolhimento. Se você leva essa energia de amor e acolhimento para aquilo que você está fazendo, está desenvolvendo, com certeza você vai nutrir da forma mais positiva possível, né? E conseguir ter um sucesso maior aí. Agora, para além disso, Câncer rege família, casa, domicílio, questões imobiliárias. Então, o Sol transitando no signo de Câncer pode trazer tudo isso aí também à baila, né? Então, vamos jogar um pouquinho mais de luz aqui nas questões familiares, que o universo pode começar a mandar situações relacionadas a essa área da vida aqui nesse período canceriano. E estamos falando de casa, família, né? Câncer também rege pátria. Por quê? A pátria é a nossa família. Enquanto nação, nós nos sentimos em casa na nossa pátria, no nosso país. Então, o Câncer também pode trazer essa ideia de patriotismo, como também uma conexão maior com as nossas raízes. Portanto, isso pode trazer um levante, sim, dentro desses assuntos relacionados ao estrangeiro. Então, ou seja, nações querendo se proteger, querendo proteger os seus, né? Porque pela astrologia a gente vê o governo, muitas vezes, protegendo, claro, aquela nação, né? Então, seria o Capricórnio olhando para Câncer, que é o eixo de evolução disso daqui. E sim, com a entrada do Sol no signo de Câncer, nós podemos ver essa proteção dos governantes com relação ao seu povo. Então, ou seja, fazendo tudo o que for possível para proteger os seus, para proteger a sua família, ou seja, a sua nação. Isso tem muito a ver com o Sol entrando no signo de Câncer,
Como também, quando o Sol entra no signo de Câncer, ele encontra Júpiter, que acabou de entrar ali. Inclusive, na semana retrasada, e esse vídeo está aí no canal, eu fiz um vídeo falando sobre a entrada de Júpiter no signo de Câncer. Vou deixar o link aqui na descrição, caso você não tenha assistido, para você assistir, que é interessante e vai complementar muito. E Júpiter, como eu falei, fala de estrangeiro. Então, sim, isso pode representar a ação de um país estrangeiro sobre o outro, gerando um processo de libertação, que pode sim culminar na queda de regimes totalitários, muitas vezes, né? E quebrando aquela opressão. Pode acontecer, muitas vezes, numa tentativa de autoproteção, acaba gerando também um benefício para uma outra nação que está ali oprimida, querendo sair daquele regime também. Então, olha os processos de libertação aí do Júpiter podendo acontecer de uma forma positiva. Às vezes, uma coisa que a gente julga que é ruim pode ser uma coisa realmente muito positiva. Então, vamos observar. Mas, para além disso tudo, essa conjunção do Sol com Júpiter ali em Câncer, sim, pode representar uma expansão de família, né? Será que mais bebês chegando por aí? Né? Ou pessoas se casando, constituindo família, indo morar junto, expandindo ali o seu ambiente doméstico familiar, mudando de residência, como também pode indicar documentos, por exemplo, se tem algum parente que está esperando um documento para uma, sei lá, um trabalho fora do país ou num outro estado, qualquer coisa que indique um distanciamento de onde ele está agora, indo para um outro país, uma outra região, pode ser bem interessante aqui também dentro dessa configuração. Ou se você mesmo pretende dar esse passo, né? Muito legal, é uma posição que beneficia bastante mudanças ou deslocamento para outros estados e outros países. Ok. Bom, gente, para não deixar esse vídeo muito longo, eu vou ficando por aqui. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e nós nos vemos no próximo vídeo de Alquimia Astrológica. Um forte abraço para você e até lá. Namastê.